Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou o Felipe Guigino, trazendo para vocês mais um Clássicos Aleatórios. Hoje vamos falar do clássico Come Fogo. Sim, o clássico de Ribeirão Preto aqui de São Paulo, entre Comercial e Botafogo. Já peço desculpas antecipado, meu vizinho tá dando um churrasco, uma festona aí, não tem como evitar, não sei até que horas vai. Então, vai ficar esse sonzão aí de fundo aí enquanto eu falo. Fora isso, teve muitos comentários sobre as camisas no último vídeo. E a última camisa tinha dado mais polêmica, tinha gente falando que era do Emelec, e teve uma pessoa que comentou certo que era da seleção de Honduras, já que acertaram 5 camisas, eu troquei, então tá aqui as 5 novas camisas. Comentem embaixo na ordem quais são os times ou seleções que estão aqui atrás de mim. E antes alguém fala, Fred, sempre tem camisa do Palmeiras, tem atrás de você. Sim, cara, eu sou palmeirense, eu tenho uma caralhada de camisa do Palmeiras. Quer a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Santos aqui? Manda pra mim, manda uma camisa pra mim que eu coloco aqui no fundo, sem problema nenhum, é que eu não tenho mesmo. E já que eu tenho um monte do Palmeiras, eu tenho que ir reciclando elas. Se você ver os vídeos, as camisas são diferentes, as do Palmeiras estão aqui no fundo. Então é só pra poder dar volume aí. Então, beleza. Vou focando aqui no clássicos aleatórios, lembrando qual é a regrinha: os times não podem estar na Série A e tem que ter pouco espaço na mídia esportiva, que é o que acontece para Comercial e Botafogo hoje em 2020. Então, como de praxe, vou falar um pouco individualmente dos clubes e, por fim, eu vou falar um pouco do clássico em si. Esse clássico tem algumas curiosidades bem legais. Então, vou começar falando do comercial. O comercial que tem um mascote, o leão. Não sei por quê, não tem no site oficial. Não achei explicação, mas é o leão. Não sei por que tem tanto time brasileiro que gosta de botar a porcaria do leão como mascote. Foi fundado em 1911, então já é um time centenário. O estádio é o Palma Travassos, que tem capacidade para 17.775 pessoas. Na verdade, o comercial, pelo que eu tinha visto, teve 3 estádios ao longo da sua história, mas esse Palma Travassos é o atual. A equipe tem como título uma Copa do Interior. Para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, existe a Copa do Interior que, assim, para as equipes que não chegam nas fases finais do Campeonato Paulista, que normalmente sempre tá os 4 grandes de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Existe um campeonato secundário, que é a Copa do Interior, que os times do interior disputam os que não chegaram nas fases finais. Então, o Comercial tem aí uma Copa do Interior de 1966, já ganhou uma segunda divisão do Campeonato Paulista em 58 e tem um vice da Copa Paulista em 2011. A Copa Paulista, para quem também não sabe, também é um campeonato secundário àquele estado de São Paulo. Normalmente as equipes que não têm divisão, ou seja, não tem nenhuma divisão nacional, não conseguem nem vagar na Série D, costuma disputar a Copa Paulista. Fora isso, o time participou 2 vezes da Série A do Brasileirão, participou 2 vezes da Série B, chegando até um sexto lugar. As cores do time é predominantemente branco, né? O time joga de branco. E a sua maior revelação é Emerson Leão, sim, ídolo do Palmeiras, um dos goleiros que mais, os jogadores que mais usaram a camisa do Palmeiras, fez parte da democracia corintiana e também foi campeão da Copa do Mundo de 70. Então essa é a maior revelação do comercial, que é o Emerson Leão. Bom, agora vamos falar um pouco do Botafogo. O Botafogo tem um mascote, a Pantera. No site oficial eu não achei o porquê a Pantera, mas eu fiz uma pesquisa e vi que a Pantera tem como característica assim, vamos lá, primeiro eu falo da Pantera, né? A Pantera tem como características principalmente a força e flexibilidade. Daí dentro dos gramados, o Botafogo sempre ganhava dos times da região que ele joga, então ganhou o apelido de Pantera da Mogiana. E depois que conquistou o inédito da Copa do Interior, conquistou o inédito do título foi da Copa do Interior em 27, era tão temido que era comparado a uma pantera, entendeu? Então era tão temido pelos times da região que era chamado de Pantera. Achei uma explicação bem mais ou menos, não vou muito opinar sobre isso. O time tem 118, o time é de 1918, tem 101 anos. O estádio é o estádio Santa Cruz, com capacidade para 29.292 pessoas. Já foi campeão da Série D do Brasileirão em 2015, recentemente. Foi 2 vezes campeão da Copa do Interior, 27, que foi o meu apelido de Pantera, e 2010. Já ganhou a Série B do Paulistão em 56 e 2000, além de ter um vice do Campeonato Paulista em 2001, um vice da Série B em 98, um vice da Série C em 96 e participou da Série A 6 vezes. As cores do time o time é tricolor, né? As cores é vermelho, branco e preto. E a sua maior revelação e talvez um dos seus maiores ídolos seja o Dr. Sócrates. Sim, apesar de ter nascido em Belém do Pará, foi no Botafogo de Ribeirão Preto que o Sócrates iniciou sua carreira.
e começou em 74, fez sucesso na equipe principal e depois de uma boa temporada em 77 pelo Pantera, o Doutor, que já tinha esse apelido porque dividia a sua vida entre os treinos e a faculdade de medicina, se transferiu para o Corinthians, onde fez história, né? Bom, o Come Fogo tem 167 jogos, com 57 empates, e o Botafogo leva melhor. 61 vitórias, com 212 gols marcados, enquanto o Comercial tem 49 vitórias, com 208 gols marcados. A polêmica desse clássico começa logo no seu início. Como a maioria dos clássicos que a gente fala aqui, sempre tem uma polêmica no início dos clássicos, né? Até 2013 pensava-se que entre as equipes, o primeiro jogo entre as equipes ocorreu só em 1924, a grande, que é uma discrepância muito grande, né? Porque sempre assim, uma equipe foi fundada em 1911, outra foi fundada em 1918, e só em 1924 as duas se enfrentaram. Pois é. O jornalista Igor Ramos fez uma série de pesquisas sobre o clássico, e segundo o livro dele, que ele escreveu, o primeiro confronto ocorreu em 1º de agosto de 1920, no estádio Rua Tibiriça, foi o primeiro estádio do Comercial, e o resultado foi um sonoro 8-0 para o Comercial. E alguns outros dados registram essa primeira fase da história dos duelos, né, essa fase mais amadora dos times, que foi ali até os anos 36 por aí. Vale ressaltar que foram 27 jogos entre 1920 e 1936, que foi a fase amadora das equipes, mas esses jogos contam na contagem oficial do confronto, tá? A origem do nome, Come Fogo, aconteceu em 1924, quando um cronista esportivo, Lúcio Mendes, publicou no jornal Diário da Manhã que o jogo entre as duas principais equipes locais seria um autêntico Come Fogo. Existe a questão do Come Fogo ser porque é o início do Comercial e o final do Botafogo, mas também tem essa história, tá bom? E existe uma disputa entre as duas equipes para ver quem cede mais jogadores para a seleção brasileira. Sim, para quem não sabe, Comercial e Botafogo já cederam jogadores para a seleção brasileira. O Comercial cedeu 3 jogadores da seleção brasileira de futebol, enquanto o Botafogo cedeu apenas 2. Porém, os jogadores do Botafogo jogaram mais jogos que os jogadores do Comercial, somando 10 jogos contra 9. Os 3 do Comercial foram utilizados na Copa América de 63, que foi o meia Marco Antônio, que jogou 7 vezes pelo Brasil, marcando um gol contra a Colômbia na vitória de 5-1 e na derrota de 5-4 para a anfitriã daquele campeonato e campeã, e disse a única vez que foi campeã, a Bolívia, e o atacante Almauri usando o que foi usado na derrota de 3-0 para a Argentina, e o defensor Peter, que foi usado só num 2-2 contra o Equador. Os jogadores do Botafogo foram o Zé Mário, que é um dos maiores ídolos da história do time, usado em 1977 duas vezes, e um outro foi o Raí, irmão do Sócrates, que depois virou ídolo no São Paulo, que jogou 8 vezes 10 anos depois da convocação do Zé Mário. Deles tem um outro jogador que instiga essa rivalidade sobre quem cede jogador para a seleção, mas dessa vez não foi a principal, foi para a seleção olímpica, que foi o atacante Matar, que jogou 3 vezes em 1964, no vitória de 3-0 sobre a Argentina, e já nas Olimpíadas em Roma, jogou no 4-0 contra a Coreia do Sul e 1-0 sobre a Tchecoslováquia. O único Come Fogo que ocorreu fora de Ribeirão Preto foi em 1965, foi disputado em Goiânia, acabou em 1-1. O porquê foi disputado lá eu não consegui achar, fica aí o questionamento. E agora vamos falar sobre quando essas duas equipes brigaram por uma vaga na Série A do Brasileirão e se enfrentaram na Série A do Brasileirão. Em 1977 teve uma seletiva da CBD para o Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, a CBD é anterior à CBF. Na ocasião, nenhuma das duas equipes de Ribeirão Preto disputava o Campeonato Brasileiro. A CBD decidiu então abrir apenas uma vaga para um dos dois times, e essa vaga seria decidida em 3 jogos. Quem tivesse a melhor campanha nos 3 jogos disputaria o Campeonato Brasileiro de 1978. O primeiro jogo foi disputado na casa do Botafogo, e o Botafogo vinha de uma fase muito boa, estava com um time muito bem arrumado, mas quem venceu foi o Comercial por 1-0. O segundo jogo na casa do Comercial, o Comercial precisava vencer para garantir a sua classificação, porém acabou num empate de 1-1. Daí fomos para o terceiro jogo. No terceiro jogo, o Comercial só precisava empatar para garantir a sua vaga para o Brasileirão, enquanto o Botafogo tinha que vencer para empurrar o jogo para os pênaltis. O jogo foi disputado de novo na casa do Botafogo e acabou em 1-1.
Um dos gols foi marcado pelo Sócrates, e o Comercial acabou garantindo a vaga para o Brasileirão de 1978. Porém, não acho vocês que o Botafogo não disputou aquele campeonato, pois aquele campeonato ficou conhecido como inchaço do Brasileirão, e depois dessa disputa que o Comercial ganhou, a CBD abriu mais vagas para o Brasileirão, e aí o Botafogo se classificou também. No final das contas, eles só jogaram alguns jogos entre eles antes do Brasileirão. Mas, se for ver que, tipo, aquele momento, antes de abrir mais vagas, o Comercial conseguiu a vaga sobre o Botafogo, né? E em 1978, nesse Brasileirão, foi a única vez que essas equipes se enfrentaram pela primeira divisão da elite do futebol brasileiro. O jogo de ida na casa do Comercial foi 1-1, o jogo de volta na casa do Botafogo acabou 1-0 o Botafogo, então o Botafogo tem vantagem em disputas pela Série A. Bom, vamos avançar um pouco no tempo. Um jogo muito marcante foi em 2005 entre as duas equipes, quando o Comercial decretou o rebaixamento do Botafogo para a terceira divisão do futebol paulista. Naquela ocasião, o Tricolor perdeu diversas oportunidades, perdeu até pênalti e viu o Botafogo vencer em sua casa por 1-0, ou seja, o Comercial ganhou na casa do Botafogo por 1-0 e decretou o rebaixamento do Botafogo para a terceira divisão do Campeonato Paulista. E depois, pulando um pouquinho mais no tempo, em 2012, as duas equipes voltaram a se enfrentar na Série A do Brasileirão, 26 anos depois. E o clássico acabou em uma virada de 2-1 para o Comercial no estádio do Botafogo. Em 2015 aconteceu a grande curiosidade deste clássico. O camaronês Samuel Eto'o, uma estrela do futebol mundial, jogou um come-fogo. Sim, um amistoso organizado pela rede social Twitter e a emissora ESPN é, trouxe eles juntaram esse clássico que foi disputado pelas equipes sub-20 dos dois times com agregação de alguns jogadores já consagrados, como o Raí, enfim, jogadores da história, e o próprio Eto'o. O Eto'o jogou 40 minutos com a camisa do Comercial e marcou um gol. E jogando pela camisa do Botafogo, ele atuou por 50 minutos e marcou dois gols. Aquele jogo acabou 3-3 com três gols do Samuel Eto'o, sendo um pelo Comercial e dois pelo Botafogo. Muito legal, né? Bom, os maiores públicos do clássico foram 36.369 pessoas em 1977, pelo Campeonato Paulista, 27.144 em 1978 e 24.479 também pelo Paulista de 77. Então fica um clássico que nos anos 70 movia bastante a galera da região, né? Bons números de clássico. Vou deixar uma dica cultural aqui para vocês, que é o livro Come Fogo, Tradição e Rivalidade no Interior do Brasil, do jornalista Igor Ramos, que eu citei lá no começo falando que inclusive ele faz essa pesquisa que ele descobre quando realmente foi o primeiro Come Fogo da história, tá? Fora isso, vou deixar o site oficial das duas equipes aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco melhor esses times, ver como é que eles funcionam. Fora isso, se vocês querem mais algum outro clássico aleatório, comente aqui embaixo, eu quero o clássico tal, e não esqueça de comentar as camisas. Fora isso, muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima, falou!